viver longe assim. Pra onde você for, me leve com você. Não deixe de querer, nem de gostar de mim. Pra onde você está sintonizado na ZYL 964, canal 200, Rádio FM Boa Saúde, operando na frequência de 87,9, uma emissora da Associação Comunitária dos Trabalhadores de Boa Saúde, Rua Doutor Mário Câmara 554, Boa Saúde, Rio Grande do Norte, Brasil. Apoio Cultural. Drogaria Paulino, onde você tem farmácia popular com descontos de até 90%, podendo o medicamento sair até de graça. Temos cartão de crédito próprio e dividimos em até 6 vezes sem juros. Promoções especiais de até 50% de desconto. Telefone 3256-2372. Farmacêutica responsável Doutora Ana Carla. Drogaria Paulino, sempre perto de você. FM Boa Saúde 87,9. Seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Bom dia, bom dia. Estamos... hoje o programa foi modificado, né, para terça-feira, que o programa de Walter, Direito e Cidadania, era na quarta-feira. Tivemos um imprevisto e tivemos que mudar a programação. Mas hoje estamos aqui, certo? Com Letícia Ribeiro, né, que é diretora de comunicação da APS. E estamos com Vitor, que é secretário da UJS. Bom dia a todos, bom dia Walter, o programa é todo seu. Bom dia Gugu, bom dia ouvintes da 87,9. Hoje tivemos que antecipar o programa, que comumente é na quarta-feira, mas em virtude de atender um dispositivo da lei eleitoral, uma vez que eu vou sair candidato a vereador, nós tivemos que antecipar para o dia de hoje, dia 30/6/2020. Mas o que interessa é que nós, depois de algumas idas e vindas, voltamos a fazer o programa Direito e Cidadania. Contamos com a participação de todos e dizer que o programa está no ar. Nós estamos aqui, nos nossos estudos, com duas lideranças, jovens lideranças, promessas de políticos futuros de boa saúde. Eu me sinto muito à vontade quando converso com jovem, porque eu nunca perdi a esperança de deixar de ser jovem, apesar da idade já avançada, né? Mas nós estamos aqui, inicialmente, Bubu, com Letícia, que é diretora de comunicação
da Associação Potiguar dos Estudantes Secundaristas. Secundaristas. Bom dia, Letícia. O que é que temos aí dos movimentos estudantis secundaristas? Quais as principais pautas do estado do Rio Grande do Norte e do Brasil? Bom dia, Walter. Já me apresentando, né? Como você Isso, falou. pode ficar à vontade. Meu nome é Letícia Ribeiro. Sou filha de Boa Saúde, né? Meu avô, todo mundo conhece, Zé Ribeiro. Quem não conhecer, não é de Boa Saúde. Hoje eu estou na diretoria de comunicação da Associação Potiguar de Estudantes Secundaristas, a APES, né? A APES, que é a nossa entidade mais velha, é a entidade mais velha do nosso Brasil. A APES, ela tem mais de 80 anos, né? Tem história para contar, né? Tem história para contar. Hoje também eu estou na coordenação de secundaristas do núcleo da UJS aqui em Boa Saúde e sou militante da UJS. O meu encontro com a política foi muito inesperado, né? Eu não esperava, não tinha contato com a política, afinal eu tinha muitos privilégios, então eu não sabia o que acontecia na política, não entendia a dificuldade dos estudantes secundaristas, né? Apesar de eu ser uma. Então, quando eu passei no IFRN, né? Sou estudante do IFRN também. Eu curso edificações no IFRN. Edificações? Edificações. Eu fiz esse curso na época da escola industrial. Muitos anos atrás. Sou estudante de edificações no IFRN. Então, quando eu passei no processo seletivo, eu vi uma realidade bem diferente da minha, né? Eu abri os olhares. E aí eu me interessei em conhecer a política, o que acontecia com os estudantes secundaristas, porque a realidade dos estudantes, porque eram muitas realidades. E aí eu, em contato com o Socorro, né, que minha madrinha, hoje presidente do PCdoB aqui em Boa Saúde, ela me apresentou o JS. E aí foi de encontro, assim, né, a minha ideologia é bem aliada com a ideologia da UJS, né, uma ideologia da juventude socialista, e foi um encontro inesperado, mas que aconteceu e bateu muito bem, né? Hoje, depois de atuar em vários movimentos e atos, em debates políticos, hoje eu cheguei à diretoria de comunicação da Associação Potiguar de Estudantes Secundaristas. Muito bem, Letícia. Feito essa introdução, esse introito, vamos aqui dar o bom dia ao nosso amigo Vitor. O Vitor já tem uma experiência mais aguda, vamos dizer assim, dentro dos movimentos estudantis e ainda na participação do direito administrativo em relação às gestões políticas, etc. Fique à vontade, Vitor, para fazer sua apresentação e a sua introdução inicial. Obrigado, Walter, pelo poder da palavra. Bom dia a todos que estão assistindo a gente agora nesse momento. Eu gostaria de agradecer a Letícia pelo convite, que foi através dela que eu vim. Agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, sempre assistia. Se eu tivesse conhecimento, eu já tinha convocado você há muito mais tempo. Sempre adorei as lives, a dinâmica, como as entrevistas acontecem, e queria começar elogiando aqui o programa. Que pena que é o último, né? Dessa jornada aí que antecede as eleições de 2020. Exatamente. Mas certamente vamos encontrar em outras oportunidades, né? Esse é o primeiro de muitos. Com certeza. Então, Walter, eu me chamo Vitor Alves, eu sou boa-saudense, nascido aqui mesmo, no Hospital Dr. Jonário Ciclo. Moro aqui desde que nasci, tive um tempo fora, mas um período bem curto, e morria de saudade dessa terra. Trabalho aqui no ramo público, no setor público, faz 5 anos, e sempre me vi envolvido em política, em âmbitos nacionais e municipais, porque sempre foi algo do meu interesse, porque eu acredito que política é importante em todos os sentidos da nossa vida. A política está envolvida. Não tem como a gente não se importar com política, sendo que o controle da nossa vida, da nossa saúde, segurança, educação e em tantas outras coisas estão relacionados à política. Mas falando em si do meu objetivo aqui hoje, que era falar sobre a UJS, como secretário-geral da UJS, e era apresentar a UJS para o pessoal de Boa Saúde e explicar mesmo o que é a UJS, né? A UJS, ela
é uma união da juventude social, juridicamente falando, é uma união da juventude socialista, que tem sede em São Paulo. É uma associação civil, sem fins lucrativos, que é regida pela legislação, pelo próprio estatuto, enfim, mas assim, em sumas palavras, resumidamente, é uma organização juvenil, ampla, política e socialista, porque um dos principais objetivos da UJS é divulgar também e expandir as ideias das pessoas em relação ao socialismo. A gente atua politicamente com movimentos juvenis, buscando responder a especialidades dentro das alternativas que a gente tem, apresentando o socialismo como um sistema, uma ideologia política em oposição ao sistema capitalista que a gente vive hoje, né? Assusta muitas pessoas quando a gente começa a falar de ideologia política e principalmente quando a gente coloca socialismo ou comunismo no meio, depois de tanta marginalização desses termos nos últimos anos, e principalmente em tempos em que o neofascismo, o neonazismo, ideias de supremacia raciais estão tão em alta e estão tão escancaradas, as pessoas ficam estigmatizando esses termos, elas temem esses termos, comunismo, socialismo. Assim, Vitor, porque essa dificuldade de dizer às classes sociais menos favorecidas pelo sistema capitalista é que os meios de comunicações normalmente sempre esteve à disposição da burguesia. Sim, a classe exatamente. trabalhadora, os estudantes, vocês sabem que vocês fazem movimentos estudantis, o movimento o qual você representa é mais abrangente, né? Tem uma amplitude maior, tem muita dificuldade. Quando a gente vai dizer, olha, vamos trazer uma pessoa, um socialista, parece que o mundo está desmoronando em cima daquelas pessoas. E até hoje, como você colocou aqui bem, as pessoas ainda têm um receio muito grande, porque a mídia que esteve à disposição da burguesia, do capital, do capitalismo, sempre distorceu exatamente a ideologia do que representa o socialismo democrático, enfim, todas as tendências socialistas. E aí é que entra a UJS. Exatamente, o papel dos movimentos sociais organizados no sentido de trazer melhores explicações numa linguagem muito mais acessível do que uma visão clara, né? do marxista, do leninismo. Não, a gente não vai começar aqui a falar sobre Marx, sobre Stalin, né? sobre Lenin, enfim. É um socialismo prático. Até porque o socialismo não é como ele foi de base, quando ele surgiu, existia-se uma ideia de administração política, da economia, visando realmente assim, a divisão dos meios de produção e da distribuição de renda. Mas o que eu vejo hoje, no meu entender sobre socialismo, a gente está muito mais pautado na ideia da supremacia de igualdade perante a lei, que já era assim, constitucionalmente, a gente, assim, ideologicamente, nós vivemos num país capitalista, mas que juridicamente é um país socialista, porque a lei diz que todos somos iguais perante a lei. Porém, na prática, em um país tão cheio de opressões, tão cheio de desigualdades sociais, que é uma das coisas que o socialismo busca diminuir, combater, é impossível a gente dizer que todos somos iguais perante a lei. Então, o socialismo acredita, o socialismo que a UJS quer pregar, e que é isso que a gente quer apresentar, esse socialismo que a gente quer apresentar, é o socialismo que acredita no Estado como um instrumento de emancipação política, como um instrumento de combate à desigualdade social, como um instrumento que vai tratar todos iguais perante a lei, mas que vai tratar os que são destratados desigualmente com privilégio, com luta por direitos, com luta por conquistas, para que essas pessoas tenham as mesmas oportunidades, os mesmos meios, e aí sim a gente possa falar de um país
que todos são iguais perante a lei, a gente possa falar de meritocracia, a gente possa falar de corrida igual, a gente possa falar de mercado de trabalho abrangente para todos, direito à educação para todos, coisa que não existe no atual sistema onde a gente vive. Muito bem, Vitor. Numa linguagem jurídica, alguns socialistas querem assim, trazer essa visão que você colocou e colocou muito bem, dizendo assim, nós estamos vivendo num Estado democrático de direito, ou seja, quando a democracia vem a prevalecer sobre atos antidemocráticos, que a gente viu recentemente a mídia mostrando toda uma história na contramão da democracia brasileira. A gente sabe que nós temos uma democracia jovem, né? Nós passamos muito tempo num regime autoritário, onde as liberdades sociais, as liberdades políticas, elas foram todas tolhidas pelo sistema, e o povo ainda tem muita dificuldade de entender essas teses, essas visões de uma ideia de que o socialismo é um bem necessário para a sociedade. Sim. Não é? A gente entende dessa forma. E aí o papel dos movimentos sociais organizados no Brasil é decisivo, né? A UNE, por exemplo, a União Nacional dos Estudantes, as organizações secundaristas tiveram um papel marcante, né, na história do processo de redemocratização do nosso país. Passa pela essa visão da juventude que vai às ruas, que contesta, que não aceita atos eminentemente autoritários, como vem acontecendo na nossa atual realidade, de um governo neofascista que querem, como é que se diz, inibir os movimentos sociais, com atos de vandalismo, inclusive. A imprensa, eu sou jornalista e também sou advogado. Censura. A gente vê a dificuldade dos colegas jornalistas em querer cobrir determinadas matérias que são inibidas na pancadaria mesmo, né? É querer voltar à época da ditadura. Até porque a visão do governo bolsonarista, ele tem um conteúdo muito forte dessas mazelas políticas do passado, da ditadura, de quando os militares assumiram, né? O governo se alinha, né? Alinha sim. E aí, o papel importante do movimento que você representa hoje aqui, Letícia, com o de Vitor e tantos outros, no fortalecimento das instituições democráticas para garantir que o povo tem o direito de ir e vir, o povo tem o direito de questionar o próprio governo. Educação básica, né? Também. Não é? Então, nessa temática, eu gostaria que vocês também, Vitor, mais Letícia, eu tenho 2 pontos. Tecessem alguns comentários sobre essa visão do autoritarismo, digamos, engembrado dentro desse governo de Jair Bolsonaro, né? Letícia, pode falar. 2 pontos. Primeiro, desmistificando aí a marginalização desses termos, como socialismo, comunismo, que, como o Dr. Walter falou, as pessoas às vezes não entendem essa linguagem, e a gente está falando de trabalhadores, de camponeses, enfim, de uma classe que não tem tanto acesso à informação. A gente está falando de trabalhadores agricultores, de setores rurais, enfim, que não tem acesso a essa informação, ou que quando tem, ela vem em uma linguagem não didática, onde as pessoas não vão conseguir entender. Então, para ser bem sucinto nessa parte e encerrar essa parte dessa marginalização dos movimentos de esquerda, eu só queria dizer que cada ideologia política, ela surge de acordo com um problema que é apresentado perante a sociedade quando um sistema não está funcionando. A gente vê que atualmente a gente está num atual governo que é totalmente antidemocrático, autoritário, que flerta com o fascismo,
né, com o neofascismo, a gente vê as simbologias, aí a gente teve o exemplo do copo de leite, por exemplo, a gente vê o slogan do Brasil acima de tudo, assemelhando com o slogan nazista de Hitler. A gente vê vários símbolos do governo atual que flertam com o autoritarismo e com o nazismo. Mas esses termos são complicados para quem não entende um pouco de história, então só para o espectador entender, as ideologias políticas surgem como alternativa a um sistema que não está funcionando. A gente vive num sistema capitalista onde a classe operária, a classe trabalhadora é prejudicada e surge aí o socialismo como alternativa de solução, assim como todas as outras ideologias políticas surgem, é como uma alternativa para solucionar um problema de outra ideologia política que não funciona, não contempla a todos. Então, se a gente tem uma classe que é prejudicada e uma classe que é privilegiada, a classe prejudicada vai surgir defendendo uma ideologia política que abrange e defende os direitos dela. É isso que o socialismo faz, pregar o princípio da igualdade, no sentido de que todos são iguais perante a lei, mas que os que são tratados desigualmente tenham seus direitos assegurados, tenham suas lutas validadas, e enfim. E o segundo ponto, que, se eu não me falho a memória, que estávamos falando, era sobre o papel da JS nisso. Quando fala de autoritarismo, do atual governo Bolsonaro, como o senhor citou, justamente a UJS, em Boa Saúde, quer unir os jovens como movimento, como organização, para cumprir com os objetivos da UJS, que eu até trouxe a colinha aqui para não dizer nem mais nem menos palavras, é defender os direitos da juventude, a liberdade, o trabalho, a educação, saúde, esporte, lazer e cultura, mas tem um ponto muito importante, que é usar a força jovem, a voz jovem, a militância jovem, que tem coragem de ir às ruas, tem coragem de protestar, fazendo o barulho que precisar fazer para defender a democracia, a soberania e a independência nacional. Isso é muito importante nos tempos obscuros que a gente vive hoje, onde a gente vê a censura crescendo, onde a gente vê a mídia sendo desvalorizada, a mídia que já foi, também já perseguiu, hoje é perseguida e hoje é invalidada, e a gente vê aí uma série de fake news sendo credibilizada e a mídia não vale mais nada. Então, é uma perseguição ao jornalista, ao trabalho sério dos jornalistas. Isso é grave, isso é sintomas de autoritarismo, sim, crescendo, presente, e eu acho que isso não é uma coisa que não se deve nem flertar com, isso é flertar com o absurdo, né? A gente pode discordar politicamente em vários aspectos, a gente pode discordar economicamente, moralmente, de políticas públicas, enfim, mas flertar com o antidemocrático, com o nosso o nosso bem mais precioso que a gente tem é o direito à democracia, é o nosso sistema democrático, e isso não pode ser ameaçado. Muito bem, Vitor. Voltando aqui com Letícia. Letícia, a pauta de hoje, nacional e até mesmo no nosso estado do Rio Grande do Norte, em relação a todo esse arcabouço que incomoda a sociedade. As pessoas, às vezes, se empolgam muito e a tal da fake news, ela veio exercendo um papel decisivo, né? Você veja que o próprio Jair Bolsonaro, ele se elegeu usando muito desse artifício, que é um artifício muito combatido. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem processos contra alguns elementos ligados ao bolsonarismo. A pauta nacional da juventude secundarista também traz a discussão, essas temáticas da atualidade, que é da atualidade, são pontos de pauta, como o Vitor colocou aqui muito bem, são assuntos do dia a dia, do cotidiano de algumas profissões que estão realmente sendo massacrados por conta de uma política, digamos assim, revanchista, antidemocrática.
imprimida pelo governo do então Eu diria de presidente. soberania racial. Inclusive, já pautando o ponto da fake news, a gente vê o nosso ministro da Educação, né? Que não Exato. tem o currículo que o mesmo colocou, né? Exatamente, Inclusive, quer dizer, foi adiada a posse do ministro. exatamente, né? o cara apresenta um currículo impressionando e, na verdade, não tem isso, salvo engano, confirmado os Não detalhes daqueles títulos que ele coloca no currículo e depois parece que pediu desculpa, algo assim, Sim, que sim, foi um erro, não sei o quê, com algumas desculpas esfarrapadas que, sobretudo, os estudantes não engolam uma coisa dessa. Eu tenho certeza absoluta, né? Com certeza. Inclusive, estava assistindo o jornal agora pela manhã, uma pessoa da faculdade na Alemanha, né, porque ele diz ter um doutorado, sei lá, uma pós-graduação na Alemanha, disse que ele não concluiu a pós-graduação na Alemanha, não tem pós-graduação nenhuma legitimada na Alemanha. Então, é um currículo assim, né? Assim, a gente já espera do governo, né? Assim, eu já espero, pelo menos eu já espero tudo que vier de ruim do governo, eu já estou esperando. Porque eles vivem disso, entendeu? Eles sobem por isso, eles sobem pelas fake news, né? Eles crescem com as fake news. E o nosso papel mesmo, não só como juventude, mas como povo brasileiro, é mostrar a realidade, a nossa realidade. Debater né? a realidade e mostrar os Sim. pontos nevrálgicos de um governo inconsequente. Não maquiar o que está acontecendo. Exatamente. A gente não precisa maquiar, a gente precisa mostrar a realidade. E o povo tem que conhecer a realidade. Quando fala assim, ministro da Educação, os estudantes, de um modo geral, o secundarista, o universitário, já fica assim com o pé atrás. Porque o governo, esses governos com esse cunho, com essa visão antidemocrática, o governo quer sempre privatizar o ensino superior. As universidades federais, elas sempre estiveram na mira de todos os governos desses últimos 5 governos, presidente da República, né? Sim, sim. As universidades federais, elas perderam orçamento. A parte de pesquisa é quase zero. Você veja, nós estamos diante de um problema sanitário, de uma doença que ainda não se tem uma vacina eficaz no sentido de imunizar a população brasileira e mundial. Mas o presidente da República, de uma maneira irresponsável, usou um problema grave como sendo uma gripezinha. Ao invés de chamar a categoria, a classe científica, os pensadores da área médica, dizer assim, vamos junto nos institutos que pesquisam coisas desse tipo de preparados para isso, né? E juntar uma equipe e vamos tentar construir a nossa vacina. Ele nunca disse isso e parece que se zanga quando alguém diz que o governo federal não tem um programa claro em relação ao combate à Covid-19. E aí fragiliza-se toda a academia, as pesquisas, os especialistas em infectologia. Fica desmotivado você querer trabalhar num país, se esforçar, onde o presidente da nação é uma pessoa contrária à pesquisa e à educação. Inclusive, já falando sobre os ataques, não só a universidade, né, como os institutos federais, como a gente não só vem sendo atacado, né, porque agora a gente elegeu um reitor e o lindo, maravilhoso presidente da República, para não dizer ao contrário, né, colocou um interventor, né, ele suspendeu a posse do reitor eleito democraticamente pelos estudantes, funcionários. Sim, com 48% dos votos, ele foi eleito democraticamente e teve sua posse suspensa, né? Hoje o interventor está fazendo uma bagunça no Instituto Federal, ele não sabe nada, ele era professor, inclusive, do Instituto de Panguaçu, mas ele nem concorreu ao processo eleitoral, né? Ele não foi candidato a reitor. E agora está sendo interventor do Instituto Federal. Então, não é só as universidades que sofrem ataques, como os institutos federais também. Inclusive, no começo do governo, a gente teve 30% das verbas cortadas, né? 30% do dinheiro que vinha para os institutos federais e as universidades foram cortadas
pelo o presidente da República. Pois é, é uma demonstração clara de que ele não quer que entenda das coisas trazendo uma contribuição para a nação. A gente vê o exemplo do ministro da Saúde, Mandetta. Ele até tinha uma linha bem interessante e transparente em relação ao Covid-19. Ele começou a usar os meios de comunicação, que tem que usar mesmo, é uma questão de esclarecimento de políticas públicas. Você tem que usar os meios de comunicação. Sim. E ele, com a ciumeira, foi lá e criou uma polêmica para demitir. É uma demonstração que é um presidente despreparado, até porque a formação dele é militar. Sim. Ele não tem conhecimento específico em alguns setores da atividade pública. Bem como todo o ministério dele. Exatamente. E termina atrapalhando. É um verdadeiro trapalhão. Assim, a gente pode ver dessa forma, né, Vitor? Não é querer exagerar aqui, dizer coisa com o presidente da República, mas a população brasileira já está de saco cheio com as coisas que esse trapalhão vem fazendo no Brasil e atingindo as classes sociais menos favorecidas. Porque quando é para proteger aquele cinturão de puxa-saco, de xeleléu que ele tem, ele faz de tudo, quer manipular a Polícia Federal, enfim. Não, só coisas ilícitas. Então, assim, só para enfatizar a responsabilidade de Bolsonaro diante desse aumento da crise do coronavírus, dessa pandemia no Brasil, eu gostaria de acrescentar que eu vi uma disciplina que chama Gestão de Crises e dentro desse estudo de gestão de crises, a gente sabe, isso é científico, que pessoas em situações de descontrole, quando elas não sabem o que fazer, que é justamente uma situação inédita para muitas pessoas. A última pandemia que a gente viveu foi há mais de 100 anos, estamos em outra pandemia agora, então as pessoas totalmente perdidas em relação a como vai ficar a economia, em como vai ficar a saúde, como é que elas vão se prevenir. Parte da educação comprometida. Sim, a educação que está parada. Enfim, as pessoas sem diretrizes nenhuma, sem norte nenhuma para onde seguir, elas vão seguir seus líderes. Isso acontece quando há uma crise na família, vai seguir o líder da família. Assim, numa crise na família, vai seguir o líder da família. Uma crise no trabalho, vai seguir as orientações do chefe. E numa crise tão grande que abrange todo mundo, ninguém está isento de sofrer alguma consequência perante a pandemia do coronavírus. É claro que nós vamos olhar para as orientações das grandes autoridades brasileiras. Só que o que Bolsonaro fez foi um conflito de orientações. Enquanto a Organização Mundial de Saúde nos dava uma orientação de devemos fazer isso e isso, ele negligenciava a importância dos cuidados, negligenciava a letalidade do vírus, a gravidade do vírus e se importava mais com a economia. Hoje a gente já tem mais de 1 milhão de infectados, tendo que prorrogar mais de 50 mil mortos, né? Mais de 50 mil mortos, isso é bem alarmante. E as frases dele, quanto mais aumentava o número de mortes, mais as frases deles eram de uma pessoa sem empatia, que não se importava. Sempre se demonstrou irresponsável, despreparado pelo histórico político dele, não está sendo diferente. Não estou aqui por lado A ou B, é só fatos. Bolsonaro não tem preparação nos 27 anos dele como deputado, ele nunca apresentou nada de relevante para melhorar o Brasil. E mesmo assim as pessoas quiseram arriscar. Aproveitando esse contexto, eu entro aí justamente na questão das fake news, que foi através da... Bolsonaro, ele não é popular, ele é famoso por causa de polêmica, e o que o elegeu foi a fama. Então... Aquela facada também, ele usou demais aquilo. O cara deu uma facada, a pança dele. Juntou a decepção do povo com os escândalos de corrupção, com o marketing bem feito da campanha dele, com uma série de fake news e um discurso nacionalista de fácil entendimento das pessoas, de que ia resolver todos os problemas do Brasil. E isso é, outra vez, sintoma
de autoritarismo, de neofascismo, de supremacia racial, enfim. A gente vê, é impossível não falar do governo Bolsonaro, das consequências que estamos vivendo em decorrência desse governo, em meio à pandemia, sem falar das perdas em relação aos direitos trabalhistas, em relação ao direito das minorias. E quando eu falo de minorias, eu não estou falando em números, eu estou falando em poder de voz, eu estou falando em ocupação de poder, eu estou falando de representatividade nos 3 poderes, no Executivo, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado. Eu falo minoria, eu falo justamente... Fica à vontade, continua. Justamente dessa falta de representatividade nesses lugares importantes. Agora, uma coisa também, Vitor e Letícia, que também chamou atenção nessa questão do coronavírus, foi que ele quis manipular esses dados, esses números, no sentido de não apresentar a realidade, que foi também um motivo de muitas críticas. Você lembra dessa passagem que teve, em que o governo dele tentou manipular esses números da Covid-19, de infectados, de mortos, etc. Até o site, né? Ficou fora do ar. Criou-se uma situação de manipulação mesmo, que é a questão voltada para fake news dentro do governo, institucionalizando as fake news de maneira, digamos assim, descarada, sem critério. E que desmoralizando a República Brasileira, desmoralizando o país perante ao mundo, né? Ocultando informações que são de obrigação do governo informar. Ele tirou os números de infectados e de mortes do site do Ministério da Saúde, e estamos sem ministro da Saúde até hoje. Mas é isso. Inclusive, acho que era 50 anos, né, que a gente nunca ficava sem ministro da Educação e ministro da Saúde ao mesmo tempo, né? Isso. E a gente conseguiu chegar a esse ponto no governo Bolsonaro. Sim. Porque para mostrar, exatamente um desgoverno, mostrar a fragilidade do que representa o governo dele em relação a políticas públicas sérias voltadas para a população brasileira. É lamentável, mas a gente vai ter que engolir um cara desse por mais 2 anos, salvo engano. Porque o Congresso Nacional, ele inclusive estabeleceu o chamado balcão de negócio, se aproximou-se do Centrão, que ele combatia antes e na campanha, né? Eu acho que você lembra disso, Vitor? Combatia essa questão do balcão de negócio, aproximação do Centrão, o toma lá da cá, para se mobilizar no eventual pedido de impeachment. Ele, na verdade, eu acho que já tem hoje número suficiente para barrar qualquer tentativa de impeachment. Eu acho que talvez tenha isso em virtude exatamente desse negócio que ele vem fazendo. Ele está massacrando as pessoas que ainda estão para receber a 3ª parcela do auxílio emergencial, e ele abre as torneiras dentro do Congresso Nacional para comprar votos de deputados, senadores, em nome do governo desmoralizado desse péssimo presidente da República. Mas pode ficar à vontade, Vitor, tiver alguma coisa, você fica à vontade com Letícia para a gente fazer aqui essa sabatina. Volta, sem atrapalhar o raciocínio, deixa eu dar um alô ao pessoal aqui que está ligado aqui na live da FM Boa Saúde, assistindo aqui o programa Direito e Cidadania, certo? Um alô para meu amigo Tiago, Claudino, Cleito Lima. Olha o Tiago dizendo aqui, Letícia, futura prefeita, Letícia Ribeiro. Não. Um alô aí para Neide, Carla Raíza. Tiago, como sempre, né? Simbora, Letícia, representa a juventude. Dá um grito aí em nome da juventude. Temos 2 potências aqui futuras. Na juventude, bom dia Letícia aí. E Vitor, são duas grandes promessas. Eu costumo dizer isso. Um alô aí para Aninha Nunes. Um alô para Marcela. Eita, chegou a mãe. Chegou a mãe coruja. Me orgulha muito lhe ver, minha filha. Ela deixou outra mensagem aqui. Ela hoje está ligada na FM Boa Saúde. Cadê a mãe de Vitor? Está por aí também? Não, minha mãe ela não participa, Vitor? Não. Mas você está
dando um show aqui, não é possível. Verdade. Você com Letícia aqui está surpreendendo aqui o programa. Olha, eu quero dizer aos nossos internautas. A minha irmã está assistindo. Está assistindo? assistindo. Não é possível. Você que está sendo aqui o show mais Letícia, aí os familiares não dá Só concluindo aqui, Walter. Olha lá, Débora. Débora não, Tiago. Débora, guarde dinheiro. Essa menina será prefeita, viu? Rapaz, Tiago tá hoje. Bom dia, Bel. Bom dia. Tem mais aqui? Sim. Bezerra Silva. Bom dia, Walter. Um abraço. Bezerra e Rodrigo. Estamos ligados. Obrigado aí pela audiência de vocês. Outra pessoa aqui, Fabiana Araújo. Bom dia a todos da FM Boa Saúde. Doutor Walter, manda um abraço a todos os rodoviários do RN, em especial Rodrigo e seu pai, Paulo. Estamos na audiência. Ok, Rodrigo e Paulo. Essa semana eu atendo vocês lá no escritório, viu? Pode ter certeza que vocês fazem parte, assim, do meu hall de amigos queridos que eu tenho na categoria dos rodoviários. Eu fui advogado dos rodoviários muitos anos, alguns anos, e consegui conquistar a amizade de muitos rodoviários do estado do Rio Grande do Norte. É uma categoria muito importante e que também está sendo massacrada. Os rodoviários estão sendo demitidos, o Vitor até falou aqui, e os direitos sociais, os direitos consagrados na consolidação das leis de trabalho, os empresários, lamentavelmente, querem realmente passar a perna nos rodoviários do estado do Rio Grande do Norte, mas nós temos uma categoria resistente, consciente e vai reagir. Um abraço a todos os rodoviários do estado do Rio Grande do Norte e nossos amigos queridos aqui de Boa Saúde, que adentraram na live para prestigiar essas duas jovens lideranças. Eu já estou filho de carreira, não acrescento muita coisa não, mas Letícia e Vitor está sendo realmente a novidade do programa. Quem pensou que o programa Direito e Cidadania estava acabado, enganou-se. Nós estamos aqui com essas duas jovens promessas, que isso me motiva demais fazer um programa assim, com jovens que detêm um conhecimento tremendo. Mas diga, Letícia. Sim, já aproveitando aí, né, os alôs, eu quero mandar um alô para Pedro. Pedro é o meu amigo e ele é da UJS Pará. Então, diretamente do Pará, a gente está sendo assistido, viu, Walter? Muito bem, um abraço aos nossos amigos aí em Belém do Pará, né? Exatamente, exatamente. Mas você quer dizer um negócio aqui, né, Vitor? Não, primeiramente eu queria concluir o raciocínio que eu estava antes, quando o Bubu foi mandar os alô, que é quando a gente estava justamente falando sobre o desgoverno Bolsonaro, só que eu não quero me estender nisso, porque falar mal de Bolsonaro é muito fácil, todo mundo fala, então não vou me estender nisso, né? Mas onde entra o papel da juventude socialista, principalmente essa junção de força jovem que a gente quer fazer aqui em Boa Saúde, neste contexto. No contexto do desgoverno Bolsonaro, ele começa a flertar com esses pedidos de volta à ditadura, de cartazes absurdamente escritos AI-5. Então, assim, a gente vê claramente que assim, o jovem precisa de uma orientação política, de uma direção política. Então, a UJS, ela oferece cursos de direção política. Isso é nada mais, nada menos que não conhecer a história, é pura ignorância. Não culpamos quem pensa assim, quem é a favor da volta da ditadura, mas a gente acredita que é necessário, pelo menos, que se conheça a história e se saiba o que aconteceu lá no passado. Então, assim, ele como não está conseguindo governar do jeito que ele quer, tá esse desgoverno desmoralizado, ele quer puxar para o lado militar, né? Eu acredito, essa é a minha opinião pessoal, se eu estiver errado, também não sou nem um cientista político, mas é a maneira como eu interpreto a atual conjuntura política nacional. Então, onde entra o papel da UJS Boa Saúde? Nós queremos reunir jovens como Letícia, como eu, como todos que participam já da UJS Boa Saúde. A gente tem um grupo com uns 15 jovens já, 15 ou mais de 18, já foi maior, algumas pessoas viajaram. Mas tem algum ponto assim, Vitor, que vocês se encontrem, onde as pessoas, com contato assim, nesse momento poderia disponibilizar o contato para os jovens de Boa Saúde, procurar você, Letícia? Onde é que eles podem encontrar, conversar, contactar? Olha,
A gente pode estar disponibilizando aqui o contato meu e o de Letícia. Quem quiser perguntar como fazer parte, quem tiver mais curiosidade sobre o que é o JS, o que a gente está querendo fazer, qual a nossa proposta. A Letícia vai falar posteriormente, ela vai dar esses dados, eu vou aprontar aqui para ela na tela. Mas continuando, dentro desse contexto de desinformação política, a gente quer justamente reunir jovens interessados em política, sendo com visões socialistas ou não. A gente quer discutir, a gente quer debater, a gente quer aprender. A gente não aceita só quem pensa igual conosco. A gente está de braços abertos a todos que estão interessados em política, em aprender alguma coisa, em dividir também conhecimento, porque a gente também não sabe de tudo. Eu também sou muito curioso, gosto de aprender, gosto de escutar opiniões alheias. Então isso é muito importante para a gente. Mas que as pessoas percebam cada vez mais como é necessário a conscientização política por parte dos jovens, que é o grande desafio da UJS Boa Saúde, e é conseguir conquistar esses jovens, é conseguir reuni-los, é conseguir conversar, debater, de forma que não seja chata, que seja dinâmica, que seja interessante, porque falar sobre política com pessoas que já têm uma predisposição a gostar do assunto é fácil, é gostoso, mas você convencer pessoas que demonizaram, marginalizaram realmente a política, transformaram a política em algo elitista, de que só quem tem nome ou dinheiro pode participar, e aproveitando o seu raciocínio aí, quando você fala futuras lideranças políticas que prometem, eu queria deixar claro, gente, eu não tenho ambições de concorrer a cargo eletivo nenhum, nunca na minha vida. Mas vai chegar um ponto que o povo vai querer, assim, olha, Vitor, você representa bem esse segmento. Aí o homem público, ele tem que estar, segundo o meu nascimento, onde o povo está, onde o povo quer. Então, porque às vezes, Vitor, a gente não domina as nossas vontades quando a gente passa a contextualizar, repercutir. Quando eu conheci a UJS através de Letícia, eu vi que existem outras maneiras de você participar e fazer a diferença na política, que não seja através do cargo eletivo. A UJS, como organização juvenil, ela tem a função de unir forças e dar voz para jovens e reivindicarem os seus direitos, A UJS teve papel importantíssimo em 1984, quando, por exemplo, conseguiu o direito ao voto aos 16 anos. Isso é uma conquista da UJS. 1988, tá, Vitor? 1988. Em 1984 a JS foi fundada. Então, a gente alinha-se com a democracia. Quando a democracia nasceu, né? A UJS nasceu junto. Nasceu também. Já teve o primeiro... assim, que é um detalhe que, bem lembrado por vocês, o jovem, aos 16 anos, ter esse direito. É uma conquista da UJS. É uma conquista dos estudantes, dos jovens. Com certeza. Agora, você teria que também votar e ser votado. Eu defendo essa tese. Então, a tese de ser votado. Eu ainda acredito que existem formas de você contribuir e influenciar politicamente sem ser através dos cargos eletivos. Admiro quem tem essa coragem, essa predisposição, mas eu sou mais da administração, da gestão, da coisa toda, e essa parte de conquistar e agradar, isso não é mais comigo, porque eu sou incisivo, muito incisivo, inclusive, nas minhas opiniões. Mas, Letícia, você tem uma tendência para esse lado. Vitor já disse aqui, mas você tem esse lado carinhoso, e eu sei que futuramente vai surgir a política Letícia aqui de você, não tenho dúvida. Torço por isso também, Val. Vamos estar junto com você. Porque assim, deixa eu colocar aqui uma coisa, Vitor, porque seria uma conquista numa cidade tão pequena, ter um jovem parlamentar. Verdade. Eu defendo essa tese do jovem parlamentar. Porque o jovem parlamentar, quando ele tem uma boa formação, ele é um instrumento em defesa das políticas sociais ligadas às pessoas mais humildes. Normalmente, teria que ir por esse caminho. Eu, inclusive, tenho alguns amigos que ainda hoje militam
e alguns partidos de esquerda, que são senadores, deputado federal, na época da UNE. Né? Eu fui presidente do diretório municipal do DC aqui do estado do Rio Grande do Norte, e a gente teve esses contatos assim, com políticos, amigos que faziam parte da direção da UNE e que se tornaram políticos de ponta no Brasil. Ok? Eu digo aqui, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, mineiro, um colega, né, apesar de mineiro não ter, o curso de mineiro é ciências biológicas, o meu é de direito. Mas hoje, por exemplo, você tem uma ideia, o vice-governador do estado do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto, foi colega de turma do curso de direito do estado do Rio Grande do Norte. Você está entendendo assim? Que pessoas que militaram desde jovem, na época da repressão, essas lideranças viviam dentro do chamado MDB. Quando ocorreu o processo de redemocratização, os partidos políticos voltaram a ter a oportunidade da legalidade, aí legalizou-se o PCdoB, por exemplo. Antenor Roberto é do PCdoB. Eu tenho a minha ficha de militante, que eu já tinha até perdido a noção, é de 2003 do PCdoB. Então, deixa eu te falar, a OJS é a organização da juventude do PCdoB. Exatamente. Eu sei disso. Você está entendendo que fomos colegas do movimento estudantil universitário, da época da ditadura militar. Então, a gente lutava por democracia, lutava por direitos, a liberdade democrática. Foi sempre um sonho dos jovens. Quem move a política e a militância política desse país é a juventude. Quem disser que não, porque não conhece a história da juventude, as ações políticas que a juventude e a contribuição da juventude na construção de um país mais livre. Né? Então, por isso que eu fico todo arrepiado aqui, porque eu me lembro, assim, da minha época de estudante, o quanto era difícil, hoje mais fácil, um pouco mais fácil. Sim. Né? A gente era censurado e poderia ser espancado a qualquer momento no meio de rua. Na nossa última reunião da diretoria, a gente falou sobre essa questão da censura também, em relação aos jovens não conseguirem participar de política, porque dentro da cultura, a gente falando agora em âmbito municipal, os jovens boaçaudenses, tá? Não têm participação política, porque muitas vezes são censurados, no sentido de que, quando eles se intrometem, quando eles começam a se interessar, eles recebem orientação de que não é para se meter com isso, de que ele não tem nada a ver com isso, que isso é coisa para quem tem dinheiro, que isso é coisa para quem tem nome. E assim, nós precisamos desconstruir essa cultura de censura ao jovem que é interessado em política. Nós, eu, Letícia, e todos os demais membros do núcleo da OJS, nós somos considerados atrevidos, na verdade, porque não são ninguém para estar falando de política, mas aqui estamos, até por questão de representatividade, para que as pessoas saibam que, independente do poder aquisitivo, independente da escolaridade, independente da idade. A idade, é isso aí. O jovem sim pode falar sobre política, pode se interessar por política, deve. Nós estamos aqui montando ao JS, trazendo esse movimento estudantil para a Boa Saúde, justamente para incentivar o engajamento do jovem, do adolescente na política, seja ela em âmbito nacional, seja ela em âmbito municipal, mas que se interesse, participe, saiba seu lugar, a importância da luta, a força e a voz que o jovem tem. É muito importante que eles saibam disso e que não se calem. Ser inconformado, aliás, a frase seria: ser insatisfeito com a atual situação que vive o nosso país, que vive nossa cidade, e ser conformado, insatisfeito com a situação, mas conformado porque não fala nada, não faz nada. Então, acho que a principal função dessa live, a principal função dessa reunião aqui é justamente esse convite para os jovens boaçaudenses que estiver nos assistindo ou que possa nos assistir posteriormente, de que procure o JS, me procure Letícia,
Vamos participar dos congressos virtuais, que durante a pandemia não estamos fazendo congressos em locais presenciais. A gente está fazendo congressos, reuniões pelo Google Meet. E seria interessante participar, tirar suas dúvidas, perguntar, debater, chegar com ideias diferentes. Como é que a gente vai fazer para fazer esse levante dos jovens boaçaudenses para que se enganjem politicamente, aprendam, tenham os cursos de direção, não tem problema não saber, eu também não sei, estou aprendendo, Letícia também está aprendendo, a gente aprende na prática. O importante é você saber que toda conscientização importa, por menor que seja, a diferença que você puder fazer dentro da sua casa, com seu pai, com a sua mãe, em se tratando de conscientização política, já é válida. Então é mais ou menos esse o convite da UJS Boa Saúde para qualquer jovem que se interessa em defender a democracia, que se interessa em defender a liberdade, que se interessa em lutar pelos direitos das minorias, no combate à desigualdade social e na melhoria do acesso à educação, acesso à informação, acesso à inclusão digital. Pode contar com o JS, porque a gente vai fazer muito barulho ainda em relação a isso. Olha, eu quero dizer, vocês não vão embora. Tenha calma aí, segura a onda. Não, a gente não vai embora. Como é que está a audiência? O pessoal está gostando assim da participação desses dois jovens, que eu disse aqui, jovens promessas, pessoas que formadoras de opinião. Letícia, eu acho que tem quantos anos, Letícia? Tenho 16 já. 16 anos de idade. Vai votar pela primeira vez agora? Vou votar pela primeira eleição, vez. Né? E você, Vitor, você já é um pouquinho mais calejado, né? Eu estou mais calejadinho, eu já tenho 27 anos, então já tenho umas eleições aí pela frente. Mas você veja a coragem de Letícia. Temos que enaltecer aqui a coragem dessa jovem política, vou dizer aqui, viu? Estou sempre que podendo elogiando ela. Ajudando, orientando, enfrentando já os microfones, mesmo que seja um FM comunitária, não tem nada a ver. A coragem de fazer esse enfrentamento, de se colocar à disposição dos nossos radiovintes, dos nossos internautas que participam através da live, formulando pergunta. É uma coragem, é algo assim interessantíssimo, Letícia. Eu quero parabenizar mesmo, não é puxando o saco não, porque você é filha aqui do nosso Bubu. E sua mãe também é uma mãe coruja. Deve estar morrendo de felicidade em tê-la como uma jovem promessa da política. Você enfrentar aqui microfone, ser sabatinada, isso tudo faz parte do contexto de quem realmente está no movimento organizado, não é assim? Quero agradecer, né? Muito obrigada. Mas você já está querendo agradecer. E agradecer pelo convite, né? Já, não sei se vai. A gente ainda tem muita coisa para conversar, mas já agradecendo pelo convite, né? Fico muito feliz de saber que eu posso ser uma jovem política, né? Pode sim, você já é. Você já é uma realidade. Você sai daqui hoje sabendo disso. E você já é uma realidade para boa saúde. E jovens como você, como o Vitor, e Vitor também é muito jovem, um rapaz ainda, né? Vocês vão dar uma contribuição tremenda para a formação dessa juventude mais consciente de boa saúde. Eu não tenho a menor dúvida disso. A sua participação, esse seu casamento político, né, com o Vitor, vai dar resultado, e eu acho que vocês têm tudo para organizar os jovens de boa saúde, que às vezes querem apenas uma oportunidade e não tem. Né? Vocês podem possibilitar isso. Mas eu lhe interrompi, mas recupere seu raciocínio e fique à vontade. Vocês vão logo querendo se despedir, criatura. Fique à vontade. Você e Vitor, vocês hoje são os donos do programa. Muito obrigada, Walter. E já voltando ao ponto que você falou, que eu vou ser, né, a política de boa saúde, a política nova, eu não pretendo, isso não está nos meus planos. Hoje, né, atualmente, não é os meus planos para seguir na carreira eleitoral aqui de Boa Saúde, mas sim de dar oportunidade aos jovens de Boa Saúde. Sim, quero um novo em Boa Saúde, eu quero uma juventude formada, sabendo falar sobre política, entendendo, não só votando pela compra de voto ou pela troca de alguma coisa, mas votando por saber que esse candidato pode trazer melhorias, esse candidato, ele me dá possibilidade, ele me dá direitos, a educação, quais projetos, né?
procurar saber. Eu quero um jovem curioso, né? Um Exatamente. jovem curioso que procure saber das coisas. Então, é por isso que hoje eu trago, né? Eu acho que eu dei o pontapé inicial aqui Sim, da sem UJS dúvida. em Boa Saúde. E hoje é o meu objetivo, não só o meu objetivo, eu acho, né? Mas que o objetivo de todo o núcleo que compõe o JS Boa Saúde, de formar um jovem curioso, um jovem articulador político. Hoje não está nos meus planos ser política, mas eu quero muito, muito... Mas do ponto de vista da conceituação de política sobre a orientação do filósofo... fugiu aqui... Kant, vamos dizer assim, desses filósofos gregos, da filosofia grega, que diz, Aristóteles, por exemplo, diz que o ser humano é um político pela essência, né? E ele é de uma visão muito abrangente. Do ponto de vista, se for analisado do ponto de vista de Aristóteles, o filósofo grego, você é uma política, como também Vitor o é. Tá certo? Sim, então, sim. vocês têm no sangue essas características. Você e o Vitor são dois formadores de opinião, não tenho a menor dúvida disso. Sim, sim. Tá certo? Então, vocês têm toda a condição, vocês dois, de descobrir mais jovens e conscientizar desse papel. Você tocou aqui, Letícia, num negócio bem interessante. O eleitor hoje brasileiro, ele comete alguns erros, porque ele é uma pessoa que tem muitas dificuldades de sobrevivência e tudo. E na hora que ele é convocado para exercer a sua cidadania através do voto, ele procura vender esse voto. Quer vender a sua... Eu conceituo isso como vender a sua personalidade. Sim, com certeza. Vender a sua cidadania, vender a sua moral, se transformar numa mercadoria de valor baixo. Então, esse papel do jovem de conscientizar os futuros eleitores para não cair nessa armadilha de deixar se levar, vender o voto, é muito importante dos movimentos que vocês hoje representam aqui em Boa Saúde. Muito importante, eu já, inclusive, teci alguns comentários sobre essa matéria aqui de compra e venda de votos. É uma coisa absurda. Sim. Isso é um ato antidemocrático. Crime eleitoral também, né? Crime eleitoral, muito bem, Vitor, muito bem lembrado. Enfim, continua sendo a grande mazela do processo eleitoral que os políticos tradicionais, inclusive daqui, não querem acabar. E tem políticos aqui que compram um mandato. Sim, sim. Compram um mandato muita com essa dúvida. prática nefasta que agride a sociedade e que termina tirando o direito legítimo daquela pessoa expressar a sua vontade sem que tenha por trás um comprador de votos Exatamente. de pessoas humildes. Então, Exatamente. eu gostei muito de você ter tocado nesse aspecto. Mas diga mais alguma coisa, essa conscientização de vocês, através dessa representação, dessa entidade de estudante que você hoje aqui representa. Esse papel importante e decisivo. Sim, sim. Eu já participava da UJS estadual, né? Porque, consequentemente, quando eu me filigo ao UJS, eu já faço parte, né? Mas eu participava de debates, rodas de conversas, cursos de formação, inclusive, né? Que a UJS oferece. E quando eu vi que é uma coisa mais centrada na região metropolitana, eu disse, não, os jovens de Boa Saúde, eu como aqui de Boa Saúde, né? Filha de Boa Saúde, os jovens, eles precisam saber sobre a política. Isso não precisa estar centrado na região metropolitana. E sobre vir aqui para Boa Saúde também. E não só sobre política, é sobre... esse aqui é um lápis cor de pele. Não, a cor de pele tem várias, entendeu? É um jovem questionador, um jovem que luta pelos seus direitos. O LGBT tem que ter voz. Tem gente aqui que não consegue se assumir por ter medo da sociedade. E é isso que a gente, como núcleo, né, como JS Boa Saúde, quer fazer, não só em âmbito político, mas em âmbito social mesmo, entendeu? Acrescentando assim o ensejo do que ela falou, é como eu disse logo no início da conversa, a política está envolvida em tudo na nossa vida.
na nossa liberdade e na nossa não liberdade, né? A desconstrução das opressões sociais, ela parte da política e de seus líderes políticos e também de movimentações, organizações, como, por exemplo, a própria UJS. Então, dentro da UJS, nós abraçamos diversas causas, principalmente porque o objetivo é dar voz ao jovem. E o jovem, quando a gente fala de jovem, a gente também fala de diversidade, né? E de diversos níveis de prejuízos sociais, certo? Então, quando a Letícia fala sobre o lápis de cor de pele, sobre... Enfim, são coisas que a gente não vê na escola e que, infelizmente, causam prejuízos sociais futuros para as pessoas em relação a emprego, em relação à violência, em relação a até desistir da escola ou adquirir uma doença mental como depressão e chegar até a suicídio. Então, a gente não está falando só de educação e de respeito às pessoas, a gente está falando de vidas. Então, para você... A violência contra a mulher é um dos temas que hoje tem que ser pautado nessas reuniões, inclusive eu defendo essa tese. Sim, tá? inclusive a gente tem um ponto na nossa agenda você vê que nesse sobre período formação política da mulher. Esse período do Covid-19, o que aconteceu de espancamento de mulher por esse Brasil afora é qualquer coisa absurda. O marido, ele quer, inclusive, tomar o direito da mulher, o dinheiro. Sim. E se não der, apanha. Mas apanha como gente grande. Então, são temáticas que estão sempre em voga em qualquer contextualização. Entendeu, isso é no contexto de política, no contexto que eu estou falando da função da UJS. É justamente abraçar essas pessoas que têm esses prejuízos sociais, que não têm voz, mas que junto com a gente, junto com a UJS, junto com a juventude boa-saudense, que vai participar, creio eu, que vai aumentar muito o número de jovens, vai participar de dar voz a essas pessoas e conscientizá-las sobre esses problemas sociais que ainda temos. É preciso falar sobre esses problemas, porque como que a gente fala de socialismo, União da Juventude Socialista, que tem como princípio a igualdade, onde todos somos iguais perante a lei, sendo que uns sofrem prejuízos sociais de violência, de economia, de extermínio. Como é que a gente fala de igualdade perante a lei, perante seres humanos, se a gente não conscientiza as pessoas e não fala sobre esses problemas sociais que temos? Então, sim, politicamente é importante se posicionar em relação a racismo, a LGBTQ-fobia, a machismo, a misoginia. É importante a gente pautar essas coisas, porque se não for através da política que essas coisas vão diminuir gradualmente, não vai ser através de outra coisa. Então, a gente tem que usar a força dessas organizações, como, por exemplo, a UJS, para dar voz a essas minorias, não em quantidade, mas em poder de voz. Walter, só atrapalhando, desculpa. Não, acrescente. Mas que quando você falou da violência da mulher, é muito importante também, mas não só a violência doméstica, mas como o assédio na sala de aula. Exatamente. Que acontece frequentemente. Bullying. Sim. Né? O bullying que está presente no cotidiano dos alunos. Sim, né? sim. Não é só em contexto em casa. Em casa doméstico. Sim, na escola acontece. Uma pode ter certeza. Uma contextualização mais abrangente em todos os setores da sociedade. Sim, eu coloquei aqui mais no setor da violência doméstica, por conta exatamente dessa pandemia, tem, de certa forma, aumentado significativamente. E na hora em que um movimento jovem como esse de vocês debate a violência de uma maneira muito mais abrangente, aquele jovem ele vai entender o que está acontecendo dentro da sua casa, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Para entender, né? Que porque às vezes a mãe é violentada e não tem coragem de fazer uma denúncia, por exemplo. Mas se tem um jovem estudante com esse poder de debate, ele com certeza ele vai tentar fazer algo. E que já se desconstruiu daquele discurso de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, mete a colher, todas as colheres. O número 100 no telefone e denuncia. Esse debate nessas organizações que você representa é muito importante. Eu sei que pode até alguém dizer assim, não tem nada a ver, você está incentivando os jovens a debater.
violência doméstica no movimento estudantil. Importante. São muito futuros importante. adultos. Isso é educação. Isso é uma visão pedagógica de educação, de combate à violência Sim. contra o sexo mais frágil na força. Mas mentalmente a mulher é capaz, e muito mais capaz Que o do que homem. certos homens que tem aí. Verdade. Né? Que de maneira covarde assedia a sua própria esposa, os filhos, e para dar uma de bonitão e dizer Sim. que é gostosão, É, isso, aquilo, outro. macho Tem que ser alfa. denunciado. E esses caras têm que ir por xadrez para dizer, aprender a respeitar as pessoas. É nesse contexto, Letícia, que eu me preocupo, eu acho que vocês também têm uma visão de que pode ser debatido uma temática desta natureza. Sim, já que você falou de mulher, é muito importante falar de mulher, né? Já que a gente é um dos sexos, não é um dos sexos, né? Só existe dois. Mas é o sexo mais banalizado, vamos se dizer, aqui. E precisa orientar nossos estudantes, porque eles vão chegar no mercado de trabalho, né? As nossas mulheres vão chegar no mercado de trabalho. Vão ser e esposas eles também. têm, vão ser esposas também. Elas têm que reivindicar os direitos delas, né? Já que hoje, né, no nosso Brasil, um homem que exerce o mesmo papel da mulher na sociedade ganha mais do que ela. Isso. Entendeu? É bem importante. Não só no contexto político, é importante reivindicar seus direitos, entendeu? Perfeitamente. É muito legal esse raciocínio de vocês. Mais do que isso, né? A gente fala de violência, sobre machismo, sobre opressão mesmo. É uma série de direitos que os homens têm como privilégio pelo gênero, aliás, masculino, que as mulheres não podem fazer simplesmente por serem do sexo feminino, e são colocadas em caixinhas que castram essa pessoa, às vezes, de estudar, de se desenvolver, de ser uma empresária, porque função de mulher é isso, função de homem é aquilo, enfim. Mas um dado importante que eu trouxe, que eu tenho de cabeça aqui, é de que 80% das pessoas que sofrem de depressão, que é, aliás, a doença mais incapacitante que tem no mundo hoje, no mundo inteiro hoje, a doença que mais incapacita as pessoas é a depressão, 80% são mulheres e pessoas LGBT. Então, assim, e só 10% dessas pessoas procuram tratamento, sabe? Então, assim, tipo assim, pessoas que estão incapacitadas, se não é por meio de uma intervenção dos nossos governantes, dos nossos representantes, das políticas públicas de saúde, através de quem seria, como que melhora esses dados, como que melhoram esses números. Então eu volto na tecla de que política está em tudo. É isso mesmo, Letícia? Sim, com certeza. Inclusive tem uma frase, você falou até nos filósofos, tem uma frase, eu admiro muito Che Guevara, não sei se você conhece, né? Um grande líder cubano, admiro muito, e tem uma frase que eu gosto muito, sempre uso em tudo, na rede social, quando eu vou falar, que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Acho que nunca fez tanto sentido essa frase para mim. Sim. Muito interessante. Essa dicotomia, ela tem que ter um denominador comum. Não é? Sim. E esse denominador comum é exatamente o debate. Quando a pessoa abre e vem para o debate, aceita o debate. Sim. Isso é uma conquista, é um ganho social e político. Né? Esse papel seu, Letícia, de Vitor, conclamando a sociedade de boa saúde, os jovens de boa saúde, a dar um passo além dos que já deram e não ficar só na pedagogia dos livros escolares. Sim. A praxis política tem demonstrado e demonstrou ao longo da história da humanidade a revelação de grandes líderes, como você colocou aqui, Che Guevara, né? Sim. Muhammad Gandhi, né? E tantos outros que a gente for aqui, vai passar o programa todinho listando grandes líderes, e que teve uns que nunca nem frequentou ou frequentaram os bancos das universidades. Sim. Para fazer política não tem que ser necessariamente doutor em nada. Sim. Né? Todos somos políticos. Todos são capazes do debate político. Sim.
né? Volto interrompendo aqui para mais um alô para os ouvintes aqui da FM Boa Saúde. A sua irmã, né? Olivia, disse parabéns. Tenho orgulho de você, viu, Vitor? Parabéns para a Letícia também. E nosso amigo e diretor, meu compadre também, né? Ézio. Disse que está em quarentena, mas está assistindo. Está assistindo? Compadre, forte abraço. Melhoras para você, viu? Que Deus te abençoe. Ézio também, aquele abraço. Eu tô com saudade de você, rapaz. Ele estava doente, aí eu mandei um áudio para a esposa de Ézio, dizendo assim: olha, Ézio, eu não sei se ela passou para Ézio. Você está lembrado que uma vez chegou lá na rádio, dizendo: estou gripado, vou para casa e tudo. Já uma gripe, né? Faz algum tempo isso. Eu disse: não, você não pode nem gripar. Vá para casa e amanhã volte para o expediente. Então ele é esse operacionalizador da rádio, é o grande mentor da rádio de Boa Saúde. Um abraço, Deus te abençoe, que você continue sendo essa mesma figura humana que você é o que nós desejamos de coração. Você merece, Ézio. Um alô para Cris Costa, disse: essa vai longe. Quem? Cris Costa. Cristina, nome dela. Ranieri Lima. Olha, Walter, deixa a menina falar. Tá aqui, tá disposição. Eu cortei a voz dela aqui, deu um momento, eu tô incentivando, ela quis ir embora, eu não deixei, homem. Ela já fez aqui um pantinho danado para ir embora, eu disse: não, agora não. Falou: eu admiro essa menina demais. É o Sensei Severino. Quero parabenizar a Letícia. Severino, Sensei Severino, que é do Karatê. Sim, Severino Karatê, rapaz. Parabenizar a Letícia e meu primo, Vitor, parabéns. É filho de Severino? Não, eu sou primo. É primo. Sim, Mandou um abraço também para você, Walter. Um abraço, doutor Walter. Obrigado, um abraço, Severino. Né? O que mais? FM Boa Saúde, tá de parabéns todos, Letícia. Renato Marques, parabéns, arrasou Letícia e Vitor. Todo mundo aí ouvindo o FM Boa Saúde. E como foi falado aqui por Vitor e Letícia, né? Quem quiser fazer parte dessa jornada, né, da UJS, entrar em contatos pelos telefones 98175 4029, que é o de Vitor, ou Letícia, que é 98788 7971. Repetindo, Vitor, quem quiser fazer parte dessa empreitada da UJS, 98175 4029, e o de Letícia, 98788 7971. Vamos continuar aí, Walter, é todo seu. Aí nos comentários. Fica à vontade, Vitor. Mais alguma acréscimo? Não, até agora o que eu tinha vontade de falar, eu acho que foi falado. Algumas coisas me fugiram do raciocínio, porque quando eu começo... Eu não sou bom em oratória, nem em comunicação. Sim, você é bom em oratória. Então, claro às vezes, eu perco um pouco o raciocínio. Mas é isso. Basicamente, dizer para as pessoas que elas olhem para as coisas com olhares do bem, com olhar de curiosidade e não com preconceito. Quando eu falo preconceito, não digo em relação aos preconceitos comuns que nós temos, mas preconceito em relação ao conhecimento, que elas tenham a curiosidade de saber o que significa as coisas, como elas surgiram, o que elas querem fazer. Então, quando eu falo da UJS, União de Jovens Socialistas, muitas vezes as pessoas marginalizam, demonizam mesmo, coisa de esquerdista, coisa de socialista, blá, blá. E não é bem assim. O socialismo, ele, assim como tudo na vida, com o tempo evolui, certo? Então, a ideia do socialismo hoje, eu já expliquei para vocês aqui, quem tiver mais curiosidade pode conversar comigo sobre, mas é justamente a ideia da UJS, desmistificar essas ideias tortas que a gente tem sobre as vertentes da esquerda, né? Então, quem for o jovem que se interessa por política, que quer defender a democracia, que quer defender o meio ambiente, quer lutar pelas pautas sociais das minorias, ele claramente se encaixa dentro dos nossos princípios e pode sim participar da UJS e contribuir muito para que cada vez a nossa voz ecoe mais alto. Ok, Letícia. Olha, teve uma pessoa que disse que eu estou tirando você do rumo aqui, não deixa você falar. Fale o que você quiser. Você é a nossa rainha hoje, representa as mulheres hoje no programa.
Boa Saúde, quero lhe ouvir. Fique à vontade para fazer as suas razões finais, ou o complemento que você não fez em algum assunto. Vamos fazer. Se tiver algum complemento você faz. Se não, você faz e depois eu ainda vou mandar você fazer as razões finais, viu? Eu também não sou boa em oratória, não gosto muito dessa Mas se vocês deram um banho aqui de oratória, vocês ainda estão dizendo que não é bom em oratória, criatura. Não gosto muito dessa posição assim de estar falando, microfone, ser o centro das atenções. Isso é o costume, quando você acostuma não quer largar mais. Mas eu gosto de fazer acontecer e por isso que eu trouxe a JS para Boa Saúde e junto com o nosso núcleo a gente vai fazer acontecer, a gente quer um jovem curioso como o... Curioso não, o jovem politizado. Vamos usar isso, vamos direto ao assunto. Curioso não, o jovem politizado. Vvamos fazer um trabalho de politização. Vamos criar a ideia de ser político na nossa cidade, que isso não é vergonha não para vocês, até porque vocês ainda não experimentaram o poder, vocês são jovens, vocês são virgem na política da nossa cidade. Sim. Então, olha, eu acho, Vitor e Letícia, que o eleitor, nessas eleições agora, ele quer algo diferente. Exatamente. Ele quer o político propositivo, o político trazendo proposta para o povo. Vocês vão fazer um trabalho de politização. Me desculpa aqui a interferência, viu, Vitor? Não. Eu E super concordo, é isso mesmo. A gente só usa o eufemismo para não assustar as pessoas. Exatamente. É política de conscientização, é politizar mesmo, não é curioso não, político, transformar o homem político. O político que já existe dentro de cada um de nós, né? Que política não é só, né, lembrar, né? Que a política não é só nesse âmbito eleitoral, mas sempre. Em tudo, né? Exatamente. Educação, machismo, misoginia, LGBTfobia, racismo, pontos importantes que tem que ser debatido e tem que ser muito bem lembrado na nossa realidade. E também, já voltando, né, para contextualizar, no ponto da marginalização, né? Quando eu falo que eu sou da UJS, que eu sou militante do PCdoB, inclusive também sou filiada ao PCdoB, muito nova, né? Comecei minha carreira muito nova. A minha filiação é de 2003, nunca neguei. Eu estava esquecido, Socorro me lembrou. Até agradeci muito. Obrigado, Socorro, minha amiga do coração. Sua filiação tem minha idade, porque eu nasci exatamente em 2003. Eu já era, eu fui militar do PCdoB mesmo em 2003. Eu comecei agora, né? Fui filiada no ano passado, que completei 16 anos e tirei o meu título de eleitor. E quando eu falo que eu sou uma jovem militante da UJS, eu falo, o socialismo não dá certo aqui, o socialismo não dá certo nem em Cuba, nem na Venezuela. Olha como está a Venezuela. Mas eu acredito que se a gente nunca der o primeiro passo, a gente nunca vai sair do lugar. Isso, então, perfeito. É bem importante a gente trazer, porque a gente nunca viveu um socialismo ou um comunismo aqui. Então, o que custa a gente tentar, né? Exatamente. Não custa nada tentar. Não. Então, né? Mas por essa parte mesmo, quando eu falo, você é esquerdopata. Já cansei de levar o nome. Para mim até é um elogio quando me chamam de esquerdopata. Não pode me chamar, eu gosto. Quando me chamam de esquerdopata, comunista safada, pode me chamar. Para mim é um elogio. Eu quero ser o padrinho de vocês dois aqui no Socialismo de Boa Saúde, viu? Mais alguma coisa, Letícia? Não, acho que só. É isso mesmo. Razões finais, Vitor. Não, só para complementar, eu já tinha encerrado, mas para complementar o que a Letícia disse sobre essa marginalização também, é que as pessoas elas gostam de ofender mesmo com esses termos. Comunista, socialista, esquerdopata, blá, 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 não sei o quê. E geralmente essas ofensas partem de pessoas que não sabem nem o significado dessas coisas. Então, assim, eu só queria, é o que eu volto a dizer, que olhem as coisas com olhos de curiosidade, de braços abertos para o conhecimento. A gente pode explicar, a gente pode debater. É como eu disse, as pessoas condenam o socialismo comparando com Cuba, Venezuela, China, em países que implantaram o comunismo de uma forma autoritária. Mas não é o que a gente quer fazer. A gente quer prevalecer a democracia brasileira com valores socialistas pautados nos princípios da igualdade, mas para que haja essa igualdade, porque as pessoas acreditam que esse princípio já existe. Venhamos e convenhamos. Se o Estado não for um instrumento de emancipação
não vai funcionar. A igualdade existe quando todos partem do mesmo lugar na corrida. Enquanto uns estiverem lá atrás, outros estiverem lá na frente, meritocracia não existe nesse país. Era só isso que eu queria dizer e finalizo. Razões finais, Letícia. Sim, então me chamam muito de militante chata, né? Deixa de ser chata assim, é assim mesmo. Para de militar, mulher, já está na hora. Tem hora para militar. Aqui, para mim, não tem hora para militar. Enquanto o governo estiver atacando a nossa democracia, eu vou estar aqui firme e forte, dando a minha opinião, porque é liberdade de expressão, né? A gente não vive na ditadura. Então toda a liberdade do mundo para expressar minha opinião. Enquanto eu tenho voz, eu vou ser a voz de muitos que não conseguem ainda ser voz, né? Então, é isso. Acho que não tenho muito para falar. Eu também já tinha finalizado a minha fala, mas que muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz, né, em saber assim que vocês gostam quando um jovem muito novo assim entram na política e querem mudar a realidade não só do nosso município, mas de um contexto nacional, né? Fico muito feliz. Muito obrigado mais uma vez. E estou à disposição quando precisar, né? Tanto não só aqui na rádio, mas para falar sobre a educação mesmo, já que você vai ser, né, pré-candidato a vereador, estou aqui à disposição. Nada mais bem importante você perguntar a um estudante quais suas dificuldades para poder montar o seu projeto político, né? A gente não sabe, só a gente sabe da nossa dificuldade, né? Então, perfeito. Bem importante, quando você precisar, estou à disposição. Eu quero dizer que, para mim, foi um prazer enorme conversar com você, Vitor, Letícia. Pela idade de Letícia, a gente ainda dá um desconto e dizer que você foi muito bem. Dizer que você tem uma grande oratória, você tem ideias concatenadas, você tem ideia de começo, meio e fim. Então, você tem um perfil muito legal. Sua família, seu pai, que aqui está na sonoplastia, está de parabéns. A sua mãe, coruja, também. E eu tenho certeza absoluta, Letícia, que você vai ser uma pessoa muito importante na nossa cidade, como o Vitor também. Surpreendeu de uma maturidade tremenda. É isso que a gente faz com que as coisas aconteçam num programa humilde como esse. Eu quero agradecer de coração a participação de vocês. E pode ter certeza que a gente vai continuar no programa e vão vir outras oportunidades. Depois eu vou pegar o contato de vocês. Pode ter certeza que vocês vão ser nosso braço direito aqui em muitas coisas do programa, nossos programas que vão acontecer. Esse programa, nessa data de hoje, eu vou me afastar em virtude da lei eleitoral, para não gerar um impedimento, sim, tá sim. certo? Mas o programa Direito e Cidadania vai continuar. E eu faço até um convite aqui para vocês até ministrar aqui os nossos programas. Não custa nada, vamos sentar, tá certo, Vitor? Você demonstrou muita habilidade, você também, Letícia. E a gente vamos sentar com seu pai para ver se ele autoriza, né? E a gente fazer aqui o programa Direito e Cidadania com vocês tocando aqui o barco, tá certo, Vitor? Se você quiser, é um convite que eu faço. Eu gostei muito de você, da sua postura, da sua consciência, da sua maturidade política, da sua predisposição em querer transformar a sociedade que você milita numa sociedade muito mais politizada. Isso é uma virtude muito grande. Eu vou sair daqui satisfeito, muito satisfeito. E os nossos radiovintes, nossos internautas, eu acho que sim também, porque o nosso programa é um programa temático, de debate, de entrevista, acerca dos problemas sociais, do direito que regulamenta os vários segmentos da sociedade. Nosso programa tem esta visão, tem esta conotação. Esse programa aqui não é um oba-oba, não vou fazer oba-oba porque não tem essa característica. Tá certo? É um programa sério que visa esclarecer muitas coisas que ainda às vezes necessita de algo mais e um incentivo por parte daqueles que vêm aqui e se predispõem a fazer esse debate ao vivo conosco. Eu quero agradecer ao longo desse período que eu fiquei aqui na rádio, agradecer a Ézio,
e a tantos outros amigos que trabalharam aqui comigo, vocês estão vendo, até seu pai está dando essa contribuição na sonoplastia do programa, são trabalhos voluntários, de pessoas voluntárias, que faz isso por amor à rádio, na base do coleguismo, coisa assim do gênero, tá certo? Então, quero agradecer tantos quantos participaram ao longo desses 9 meses que eu fiquei aqui à frente do programa Direito e Cidadania. Um abraço no coração de cada um. Não vou falar mais, possa ser que eu possa chorar aqui, aí os caras vão dizer que eu sou um fraco. Um abraço no coração de cada um. Tudo bem chorar em despedida. Muito obrigado por tudo, a direção da emissora, os nossos internautas, os nossos ouvintes. Um beijo bem apertado, que Deus possa nos iluminar e a gente voltar aqui quando tiver tudo normalizado. Muito bom o programa de hoje. Já fazia alguns dias que eu não vim aqui na rádio, por algum motivo, até a doença de Ezio também fez com que a gente interrompesse, não foi, Bubu? Foi. Ezio teve uns problemazinhos aí, né? Mas graças a Deus está recuperado. Está recuperado, né? Mas mesmo ele não estando na rádio aqui, ele sabe, tem parceiros aqui que não vai deixar a rádio cair, não. Vai continuar nessa batalha até onde a gente puder. Nosso amigo lá do Córrego São Mateus, que saiu agora, Jussier também teve uma participação. Com certeza. Tiago Braz esteve comigo também aqui um período. Enfim, todos aqueles amigos que deram essa contribuição. Muito obrigado, até outra oportunidade. Obrigado a todos, né? Ouvintes da FM Boa Saúde. Obrigado a Walter por esse tempo com a gente aqui, a FM Boa Saúde. Eu estou falando aqui em nome deles. Agradece a você, né? Por estar fazendo isso pelo município de Boa Saúde, né? Quero agradecer a Vitor também, a Letícia, minha filha, não é porque é minha filha não. A mãe falou aqui também como a mãe coruja, né? Que pela primeira vez que está falando numa rádio ficou muito nervosa, mas foi show de bola. Então, uma boa tarde a todos e que Deus esteja com todos vocês. Tchau. Valeu. Tchau. Obrigado aí, coração. Depois aí.